Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato que você gosta, né? Com tempos definidos para respostas e comentários. Pois é, o tema de hoje, atendendo a sugestão de alguém, né, que assiste ao... discute a expulsão de demônios. Como é que a gente lida com os demônios que oprimem os outros, né? Qualquer cristão tem autoridade, pode expulsar demônios em nome de Jesus, ou há necessidade de uma unção especial, de um preparo, quer dizer, algumas pessoas precisam se preparar, né, para esse tipo de ministério. Hoje em dia, com a proliferação das igrejas, normalmente o crente, ao se deparar com uma situação como essa, pega o celular e liga para o pastor, né? Eu conheço gente que fala assim, para que eu vou lidar com o demônio? Eu ligo para o pastor porque ele ganha para isso e terceiriza o serviço. Mas, será que esse é o correto? Né? O que a Bíblia ensina sobre isso? Qualquer cristão pode se defrontar com demônios ou há necessidade de algo mais, digamos, preparado, né? Parece que a palavra tem exemplos de pessoas que tentaram expulsar demônios e foram muito mal sucedidas, né? O demônio ainda zombou delas. E você? Aliás, uma perguntinha, você já expulsou demônio na sua vida? Se aparecesse um no seu caminho hoje, como é que você faria? Ia ligar para o pastor, né? Está no ar, ou vejam só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, hoje no formato que a gente chama de presidencial, né? Aquele com perguntas e respostas feitas pelos debatedores e com tempos definidos para as respostas e comentários. E participando do programa hoje, está estreando no Vejam Só a missionária Vandercy dos Santos Teixeira Reis. Ela é missionária da Igreja Apostólica Deus é Bom. Paz e graça, missionário Vandercy, tudo bem com a senhora? Paz e graça, tudo bem, graças a Deus. Onde fica a Igreja Apostólica Deus é Bom, onde a senhora ministra? Rua Cajuru, 477, no Belenzinho. A senhora está lá há quanto tempo? Eu estou lá uns 8 anos tem a igreja, né? Eu estou lá uns 3 anos. Muito obrigado pela presença da irmã. Já expulsou muito demônio? Bastante. Pai, depois a gente vai querer saber detalhes. Muito obrigado pela presença e boa estreia. Obrigada. Do outro lado, voltando ao debate do Vejam Só, o pastor Paulo Sérgio Batista, ele é ministro da Igreja Batista Bíblia. Com esse nome, ele só podia ser ministro da Igreja Batista, né? Da Igreja Batista Betel. E preside o Centro Kairos de Apologética. Paz e graça, pastor Paulo. Tudo bem? Paz, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. O senhor acredita na predestinação? Predestinação? Eu não sou calvinista. Mas com esse nome virou ministro Batista. Por que não virou presbiteriano, metodista? Eu vou te contar mais duas coisas. Eu nasci no Hospital Batista Memorial em Fortaleza, tá certo? E meu nome é Paulo Sérgio Rodrigues Batista, então não podia ser de outra igreja. Mas é claro que isso é predestinado. Isso aí eu acredito, isso aí eu confio. Nessa predestinação batista aí eu acredito. Olha, do Hospital Batista? Hospital Batista Memorial em Fortaleza. Que coisa. O senhor trouxe uns livros? Opa. Então, eu trouxe aqui alguns livros que eu já anunciei, né? 7 mitos do Adventismo, que é um livro que eu discuto sobre 7 doutrinas da igreja. Sim. Ok, aqui. 7 mitos do Adventismo, onde eu discuto sobre 7 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fazendo uma análise, né, da veracidade dessas doutrinas, à luz da Bíblia, à luz da história, tá? Então, esse é um livro bem curioso nesse aspecto. Além dele, tem um outro, que é Manual de Respostas Bíblicas. Esse livro eu trato sobre 65 temas em ordem alfabética, perguntas e respostas sobre vários temas, né? Também sobre esse tema de hoje, estamos tratando sobre demônios e outras coisas.
evolução, criação, Deus, enfim. Então, é um livro que ajuda a entender vários desses assuntos. E esse daqui que é novo, né? Curso Prático de Defesa da Fé. Para as pessoas que querem fazer um estudo, esse é um curso, você recebe esse material gratuitamente, né? Aí pelo correio, e pode fazer um estudo, pesquisa, aprofundar sobre alguns assuntos. E não é um livro para você só ler, é um curso que você vai fazer à distância. Então tem algum material aqui bem curioso, e você pode adquirir esse material e adquirir os outros de uma forma, em algumas promoções nós temos. Mas entre em contato depois com os números que estão aí na tela, né? Muito obrigado, pastor. Vamos lá, a gente vai assistir agora a matéria que apresenta o tema e em seguida voltaremos com o posicionamento dos nossos convidados no Vejam Só. Sabemos que a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. O crente trava uma verdadeira batalha no mundo espiritual. Exatamente pensando nessa questão que elaboramos a nossa pergunta do programa de hoje. Qualquer cristão pode expulsar o demônio ou para isso existe uma unção pessoal? Olha, nunca tinha pensado sobre o assunto. E você, o que acha? Bom, vamos juntos analisar o que a Bíblia fala sobre esse tema. O primeiro texto que iremos ler está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de número 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Observe que na passagem em questão, Jesus deu aos 12 discípulos toda a autoridade sobre os demônios. Apesar de muitas pessoas que o seguiam, Cristo separou os 12 e deu a eles esse domínio. Os discípulos do Messias ainda nos trazem outro ensinamento sobre essa questão. Ainda no Evangelho de Mateus, temos a passagem do jovem possesso. Depois de não conseguirem expulsar o demônio desse moço, causando então um descontentamento do mestre, eles perguntam por que não teriam conseguido fazer isso. Leia junto comigo então a resposta de Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de número 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nessa outra passagem, vemos que somente o dom dado ou repassado por Cristo não é suficiente. É preciso uma consagração pessoal. Temos que ter fé, e uma fé verdadeira, baseada num relacionamento sério com Deus. Só assim teremos autoridade sobre os espíritos imundos. Lemos duas passagens envolvendo o ministério de Cristo e seu relacionamento com os discípulos. Em ambas, o mestre está ensinando sobre o domínio aos demônios. Em uma passagem, deu autoridade aos 12. Na outra, disse que eles precisavam de uma consagração pessoal. Bom, eu ainda continuo na dúvida. Expulsar o demônio é um dom ou uma consagração pessoal de cada crente? Olha, acho melhor pararmos de quebrar a cabeça e perguntarmos para quem sabe do assunto. Heber, o que os nossos convidados de hoje pensam sobre isso? Um ótimo programa e até a próxima. Valeu, Zeca. A gente já vai ouvi-los já, mas antes eu tenho uma novidade sensacional para você que gosta da Bíblia, dos assuntos bíblicos e de teologia. É a enciclopédia Estudos de Teologia. São aproximadamente 40 matérias apresentadas de forma muito objetiva, de fácil leitura e de fácil compreensão. São os assuntos estudados diariamente nas melhores faculdades e seminários de teologia do Brasil e do mundo. Os leitores primários, aqueles que a gente chama de leigos, ou seja, aqueles que nunca tiveram oportunidade ainda, de frequentar as salas de aula de um seminário bíblico ou mesmo de uma faculdade, ou até mesmo nunca tiveram contato com as obras teológicas, essa enciclopédia de estudos de teologia é perfeita. Sua apresentação dos temas e abordagens dos assuntos hão de despertar nos leitores a busca pelo conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Aos estudantes de teologia, aos professores, pastores em geral, essa obra veio para agregar e reforçar um profundo conhecimento sobre Deus e seu reino. Ligue agora
e adquira a obra que está com preço sensacional e promocional exclusivo. Só R$ 249,00, parcelados em 4 vezes. Ligue agora, 0800 718 7801. 0800 718 7801. A ligação é gratuita, o número vai ficar registrado e você vai receber uma ligação da equipe ainda hoje, no máximo amanhã. Então, 0800 718 7801. Anotou? 0800 718 7801, Enciclopédia Estudos de Teologia. Sabe quem é o organizador dessa enciclopédia? O teólogo, apologeta, jornalista e parceiro do Vejam Só, Jamierson Oliveira, que vira e mexe, ele aparece aqui. Ele coordenou uma equipe de dezenas de redatores, teólogos, que redigiram essa enciclopédia. São 3 volumes e você vai matar toda a sua curiosidade e suprir a necessidade de conhecimento a respeito de temas que a gente vive discutindo aqui, né? Temas polêmicos, difíceis, que vão ficar facilmente elucidados para você. Especialmente aqueles que não compreendem determinados termos técnicos que os teólogos normalmente usam. Então você vai poder apreender essas coisas sem ter que fazer um curso de teologia, tá? Tá aí, ó, Enciclopédia Estudos de Teologia. Só ligar lá, 0800 718 7801. E eu quero lembrar aos meus colegas pastores que a gente não sabe tudo e é preciso continuar estudando sempre. Essa enciclopédia é nova, vai trazer um frescor, né, a respeito dos temas, inclusive aqueles mais recentes ou que subiram ao debate teológico mais recentemente. São coisas mais atuais, tá? 0800 718 7801, liga lá, se informa a respeito, eu tenho certeza que você vai gostar. Só para você ter uma ideia, tá aqui, ó. Abri a Êxodo, capítulo número 8, os 10 mandamentos e seu valor ético. Mas os 10 mandamentos não valem mais, né? Tem aquela eterna discussão com os sabatistas sobre o 4º mandamento, foi revogado, não foi? Está aqui, ó. Você vai ter um estudo completo a respeito desse assunto, principalmente pela ótica do valor ético dos mandamentos, e vai formar a sua opinião a respeito do que a Bíblia ensina sobre isso. Só um exemplo para você degustar um pouquinho da enciclopédia Estudos de Teologia. Parabéns aí ao pessoal do Jamierson por mais essa contribuição para o povo de Deus que eu estou repartindo com você aqui, tá bom? E agora, vamos ver o que os nossos convidados vão defender. Começar, logicamente, né? Normalmente a gente tem uma regra aqui, o mais velho começa, mas, como hoje nós temos uma dama e um cavalheiro, a dama é que começa, primeiro as damas. Missionária Vandercy dos Santos Teixeira Reis, ela estreia hoje no programa Vejam Só, e ela é missionária da Igreja Apostólica Deus é Bom. Qual vai ser a posição que a senhora vai defender a respeito do tema de hoje, missionária? Bom, eu estou defendendo hoje o preparo para esse tipo de atividade, que é a expulsão de demônios. E eu acredito que, na verdade, nós temos recebido da parte de Deus a autoridade e o poder para fazer tal coisa, mas não somente essa coisa, expulsar demônio, mas não acredito que a expulsão de demônio seja um dom, mas acredito ser uma manifestação do sobrenatural, em confronto com as obras das trevas. E há então a necessidade de uma unção para isso? Há necessidade de preparo, a unção é o poder que vem do alto. Tá bem, muito obrigado, irmã, Deus abençoe. E o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel, vai defender qual posição? Então, Heber, eu vou defender a posição de que, de fato, Deus nos chamou para termos um determinado nível de espiritualidade, Ele nos convocou para cumprirmos uma missão, e esta missão, ela tem várias características, né? Ela abarca ou abrange várias questões da nossa espiritualidade, não é? Nosso relacionamento com o semelhante, as boas obras, a questão do culto na igreja, do nosso conhecimento, a evangelização, e também nós temos essa autoridade, não é?
eu não vejo como uma unção especial, né? Mas como algo que faz parte da autoridade dada ao crente. Uma vez ele vivendo dentro dessa esfera, né, daquilo que Deus, para o que Deus o chamou, ele vai estar apto para realizar isso e outras coisas de acordo com a vontade soberana de Deus. Amém. Obrigado pela participação do irmão. Deixa eu dizer aqui, olha, o tema de hoje foi sugestão do Caio Freitas, aqui de São Paulo. E ele vai ganhar esse presente aqui, ó, o Código Secreto de Enoque, né? Escrito por um debatedor que vem ao programa, o pastor Jonatas, né? E ele doou o livro para que a gente possa mandar aí para o Caio Freitas, que vai ganhar sem sorteio, sem nada, porque ele nos ajudou. Se você quiser seguir o exemplo do irmão Caio, basta que você entre ou no site do programa, ou no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, ou Twitter, @programa Vejam Só. Faça a sugestão do tema, não do assunto, do tema. Se ele for pautado, como está sendo pautado de hoje, a sugestão do Caio, você ganha um presente, como o Caio de ganhar também, tá? E por falar em presentes, a nossa patrocinadora também tem presente para você, né? É um só. Então a gente vai sortear, tá? A patrocinadora é a Agrade, mas para você concorrer ao sorteio que a gente vai pôr no ar, você precisa ir lá para o vejamsó.com.br e votar na enquete. E a enquete de hoje é: qualquer demônio pode expulsar demônio? Não, né? Eu não vi esse erro. É qualquer cristão, tá? Onde você lê o primeiro demônio é cristão. Eu também não tinha visto ele. Qualquer cristão pode expulsar demônios? Aí a primeira resposta que está na enquete é sim, basta usar o nome de Jesus. E a segunda resposta é não, é preciso uma unção especial para expulsá-los, um preparo. E a terceira resposta é não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você concorre a esse livro aqui, né, do Júlio César Silveira, que é que é psicólogo e professor da Agrade, né, e que acabou de lançar esse livro e a gente vai sortear para você. Espiritualidade Transversal, uma série de artigos do Dr. Júlio César Oliveira, ou melhor, Silveira, que é parceiro nosso aqui do programa e professor na Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que é quem está mandando o livro para quem for sorteado. A Agrade é uma escola, você sabe disso, né? E tem mais de 600 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro. Uma deve estar perto da sua casa. Para você saber o endereço, amanhã, no horário comercial, você deve ligar para 0 Operadora 11 3115 0819 3115 0819. Aí você liga lá, se informa a respeito das unidades da Agrade próximas de você, escolhe uma e vai lá assistir uma aula sem compromisso, pensando já no segundo semestre. O curso bíblico começa, ele é por módulos, ele é ininterrupto, tem todas as filiais. Tem o curso teológico, o curso de pós-graduação em teologia, tem o curso de análise bíblica, vamos estudar Romanos agora em agosto, né? Tem o curso de música com instrumentos para orquestra, tem o curso de inglês, espanhol e alemão usando a Bíblia como texto. Claro, esses cursos todos não são ministrados em todas as filiais, por isso você vai se informar amanhã a respeito de onde você encontra o curso que você deseja, tá bom? Foi corrigir a enquete? Vamos lá. Pode pôr. Qualquer cristão pode expulsar demônios? Primeira resposta, sim, basta usar o nome de Jesus. Segunda resposta, não, é preciso uma unção especial para expulsá-los. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Tá aí. Quem votar na enquete, for sorteado ao final do programa, ganha o livro do Dr. Júlio, tá bom? Muito bem. Nós já pegamos a posição de cada um dos nossos convidados. Deixa eu ver aqui o que mais eu tenho que fazer. Já agradeci ao Caio Freitas, né? A partir do próximo bloco, nós vamos ouvir
os nossos convidados se degladiando é uma palavra pesada, né? Mas debatendo o assunto por meio de respostas e perguntas. Você observe os dois lados e no fim do programa você vai ter farto material para tirar suas próprias conclusões a respeito desse assunto. Olha, tem uma surpresa para você que participa. Hoje a gente não tem o quadro, né? Nos programas de terça-feira não tem o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, mas tem uma surpresa para quem está participando do quadro. Além do fim de semana, a estadia lá em Monte Verde, o segundo presente grande que nós vamos sortear aqui é uma enciclopédia daquela que eu anunciei no anterior. Foi doada para nós e nós vamos dar de presente para foto premiada. Então, se você não fez sua foto ainda, faça, tá? Não perca tempo. E agora, sem mais delongas, vamos discutir o tema. Qualquer cristão pode expulsar demônio ou é preciso uma unção especial? Nós estamos recebendo aqui a missionária Vandercy dos Santos Teixeira Reis, que estreia no programa hoje. Ela é da Igreja Apostólica Deus é Bom. Que nome esquisito para uma igreja. Deus é bom. Mas bonito, né? Porque Deus é bom. Ah, podia ser. O Evangelho é a bondade, o amor de Deus aos homens. Foi a senhora que escolheu o nome, né? Não. Quem é o líder lá, irmão? Apóstolo Robson Nascimento. Muito bem. Então, a missionária Vandercy vai fazer a primeira pergunta dela ao pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel. Bem, a minha primeira pergunta é baseada no texto, inclusive, que já foi mencionado, que é Mateus 17, quando é levado um moço lunático e os discípulos não conseguem expulsá-los. E depois que Jesus expulsa e liberta o moço, os próprios discípulos perguntam para Jesus, né? Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos expulsá-los? Jesus até responde, por causa da pequena fé deles, mas depois ele diz que há castas, né? Que não pode ser expulsa senão por jejum e oração. Então eu gostaria de perguntar para o pastor o que vem a ser essa questão do jejum e da oração na expulsão de demônios, já que não é preciso um preparo. É preciso. Tá bom. O senhor compreendeu a pergunta, né? Compreendi. 3 minutos para o senhor. Porque Jesus necessariamente queria que os discípulos entendessem e aprendessem com relação a isso. Ok. Então vamos lá. Se levarmos em consideração, se levarmos em conta que de fato o capítulo 17 de Mateus segue uma sequência cronológica, né, de eventos. Então, se levarmos em conta que os textos, o Evangelho ali está numa sequência, nós temos no capítulo 10 de Mateus, já aí no versículo, no capítulo 10 de Mateus, no verso 1, tendo chamado os seus 12 discípulos, lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aí o texto é um texto conhecido, a lista dos 12 apóstolos e tal. Então, nesse capítulo, já é muito claro que Jesus deu autoridade para eles sobre isso. Agora, uma coisa é Cristo nos dá autoridade para fazer algo. Sim. Não é? Então, quando ele nos dá autoridade, é porque isso já está dentro de um pacote daquilo que ele destinou para a nossa espiritualidade. Não é? Porque algumas pessoas falam, mas a pessoa pode não querer viver em santidade. Mas não viver em santidade não é o padrão requerido por Deus, nem permitido por Deus para nós. O que Deus quer é que nós vivamos um padrão, né, de vida espiritual saudável, a ponto de nós podermos exercer essa autoridade. Os apóstolos tinham autoridade, tinham recebido, né, e tinham experiências desse tipo, mas não exercem, não usam, né? Simplesmente Jesus diz: curar enfermos, verso 8, curar enfermos, curar os mortos, expelir demônios, de graça receber, de graça dar. Então, Jesus deu essa autoridade para eles e eles simplesmente não a usavam.
Então, o que eu falo sempre é isso, né? Existe uma autoridade sobre a vida do crente. Se alguém pertence a Deus, ele tem uma autoridade de Deus para que ele possa exercer essa autoridade em nome de Deus. Então, na minha opinião, ali, o que acontece com os apóstolos no capítulo 17 é simplesmente, digamos, um esquecimento, entre aspas, da autoridade possuída por eles, dada lá no capítulo 10, quando eles saíram, foram enviados na pequena comissão. Respondido? Creio Tá que sim. bom, ok, muito obrigado. Missionária Vandercy, a senhora ouviu a resposta do pastor Paulo, a senhora tem 3 minutos para comentar. Bem, eu entendo que nessa passagem eles já tinham recebido realmente essa autoridade, esse comando. O fato de eles não utilizarem ela da forma como Jesus havia orientado, uma vez que eles estavam o tempo todo com Jesus, Jesus estava vivendo uma vida de oração e ensinando-os a isso, em jejum e oração, e eles simplesmente não conseguem. Jesus tenta explicar para eles, olha, vocês vão ter que trabalhar um pouco mais, buscar a face, buscar o poder, buscar a santidade, porque a oposição é grande, mas não impossível. Era o que Jesus queria chamá-los a uma disciplina de uma vida de preparo e de consagração para enfrentar o mundo espiritual. Não era simplesmente porque eram homens que conheciam a Torá, eram homens que viviam a prática religiosa da época, em guardar os mandamentos de todos os judeus, até era ensinado a jejuar, mas havia algo mais que Jesus despertava neles. Vocês têm que buscar, seguir o meu exemplo. Acredito que era exatamente por isso que ele chama 12, ele separa 12 para compartilhar disso com eles. Aí a necessidade, Jesus aponta bem claro, vocês não vão conseguir tão facilmente. Não é como antes. Não é simplesmente você guardar leis, práticas, mas é preciso buscar mais. Por isso ele diz, essa casta não se expulsa senão com jejum e oração. E o jejum sempre era bem rígido, não era tão flexível. Eles tinham que se abster mesmo de comer, se humilhar e estar se entregando a uma devoção com Deus e com a palavra. Terminou? Pelo jeito vocês não vão usar o tempo todo, né? Os 3 minutinhos. Aliás, pode acompanhar o relógio por aquele retorno ali, tá? Se for possível colocar o plasma como retorno, fica melhor para missionário. Pastor Paulo, da Igreja Batista Bíblica, o senhor vai fazer a sua primeira pergunta agora. Então, vamos lá. Quando nós lemos o texto lá de 1 João, né, capítulo 2, versos 20 e o 27, a gente vê ali algo muito curioso com relação a essa questão da autoridade, que talvez é o que está acontecendo ali em Mateus 10. Eles têm autoridade, mas talvez não usam aquilo que eles possuem. No capítulo, João, que escreve esse texto, capítulo 2 da primeira epístola dele, ele diz, e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Verso 27, ele vai dizer, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecem nele, como também ele vos ensinou. É óbvio, né, que a palavra de Deus é clara sobre esse aspecto, quando diz que, e usa a palavra unção nesses 2 textos de todo o Novo Testamento, e nos 2 textos identifica o crente como portador dessa unção, como portador de uma autoridade. Né? Uma questão eu tenho direito, porque se ele me concedeu isso, eu tenho direito, mas eu tenho usado, eu tenho vivido, não é, a ponto de usar, de praticar isso, tá? Então, a questão que eu queria levantar era exatamente se essa unção é demonstrada no Novo Testamento. Os 2 textos que nós temos no Novo Testamento que usam a palavra unção.
Tá? É óbvio que nós não vamos confundir unção no Novo Testamento com no Antigo Testamento, né? Partindo desse pressuposto, né, desse texto, dizendo que nós já possuímos essa unção, né? A irmã acredita que o que falta não é exercer a autoridade e não buscar algo a mais ou acreditar que isso seja para algumas pessoas que têm uma espiritualidade mais elevada? Será que é uma espiritualidade mais elevada ou a busca somente daquilo que Deus já nos deu e que está dentro desse pacote chamado salvação e está em Cristo? A senhora compreendeu a pergunta, né? Compreendi. Se é uma espiritualidade mais elevada... Se essa unção apenas... já está em nós, já temos... Sim, quando Jesus se refere, vós tendes a unção do santo e não necessitais que quem vos ensine, é porque a unção está representada na pessoa do Espírito Santo. Exatamente. E nele reside toda a sabedoria e todo o conhecimento. O que acontece é que nós, como o pastor falou, as pessoas não usam ou não acessam, porque o Espírito Santo é o Espírito que sonda o que há nas profundezas, tanto de Deus quanto do Espírito do homem. E para que isso seja realmente verdade na vida de cada um, é preciso esse mergulho, essa busca, mas tem que ser de cada um e tem que ser a escolha. Porque uma coisa é você dizer, eu tenho sede, mas não bebo água, eu bebo refrigerante. Isso não vai matar a sede. Uma coisa é dizer, não, eu estou satisfeito em beber refrigerante, mas a sua sede nunca vai ser satisfeita. Ou eu tenho, está cheio, mas ele não está derramando. Então nós temos o Espírito Santo. Sim, todos temos, porque somos tidos como renascidos, uma vez que confessamos a Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós e habita em nós, mas nós temos que acessar as riquezas de Deus. Uma vez Jesus repreendeu os fariseus, e eles eram conhecedores das profecias, da Torá, eles sabiam realmente muita coisa, porque para chegar no nível rabínico era necessário isso, e eles aprendiam desde os 12 anos de idade, mas Jesus vira para eles e diz assim, vós errais em não conhecer, primeiro, as Escrituras, segundo, o poder de Deus. Então, conhecer de a letra apenas, qualquer pessoa pode conhecer, mas conhecer as profundezas de Deus é aquele que se usa dessa unção, que entende, que absorve e que pratica. Porque o apóstolo Tiago diz que nós devemos receber a palavra que em nós é enxertada. E ele escreve a carta de Tiago para crentes. Ele diz assim, olha, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, para que salveis as vossas almas. Agora, é interessante ele falar dessa forma, porque havia então uma rejeição, ou as pessoas ouviam e não praticavam? Em ouvir a palavra, uma vez que o Espírito Santo está ali. A Bíblia fala que nós temos a fé que vence o mundo, e a fé apontada por apóstolo Paulo em Gálatas 1,18, que fala, o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar os dardos inflamados do maligno. Ele está falando de um confronto espiritual, de demônios que se manifestam, de demônios que se levantam na sua vida e te atingem. Tá certo. Se eu não faço uso dessa fé... Acabou o tempo da senhora. Mas ficou claro. Pastor Paulo, seus comentários. Então, e nós entramos agora numa questão curiosa, que é o seguinte, você falou exatamente o que eu mencionei lá no início, né? Porque não é algo que eu tenho que buscar além daquilo que Deus já me disponibilizou. Então, isso é importante da gente entender, né? Se Deus já me disponibilizou algo, já me deu uma autoridade, eu tenho uma unção, você mencionou o texto, né? O texto é uma controvérsia, principalmente sobre a controvérsia gnóstica, né? Ele vai falar dos falsos profetas, de mestres que estavam no meio, mas não é um dos nossos e tal. Então, vocês não precisam ser ensinados por eles, porque vocês têm uma unção que vai, né, esse espírito que vai dar esse discernimento da compreensão. Mas a atenção é exatamente porque o uso da palavra unção, né, é usado num sentido aqui
de pertencimento a Deus através da pessoa do Espírito. Tem muitas pessoas que dizem, olha, eu tenho que buscar essa unção nova, eu tenho que buscar aquilo e tal. Então, essa expressão não é uma expressão bíblica, não é? Nós não vemos isso como uma expressão bíblica, mas, ao mesmo tempo, aquilo que você acabou de mencionar, percebemos, não é, que um cristão, ele recebeu algo, e cabe a ele fazer ou não uso daquilo que ele possui. Uso adequado. Não é? Então, eu tenho uma autoridade que Cristo me deu, no nome dele, baseado naquilo que ele é, não é? Baseado naquilo que ele fez no Calvário, e baseado na mediação dele por mim, por você, por cada um de nós, diante do Pai. Então, nós temos esse acesso, temos essa autoridade baseada em tudo isso. Agora, a questão é, eu tenho que buscar isso naquilo que está me disponibilizado, ou seja, Deus me deu isso, e é um direito meu fazer uso, não é? Ou eu precisaria ficar procurando isso, como algumas pessoas pensam. Ah, não, isso não faz parte. Ah, eu para alcançar esse nível, isso é algo muito alto para mim, não é? E eu concordo com você quando você menciona a questão da busca. É óbvio, não é? Nem todas as pessoas estão no mesmo grau de espiritualidade. A palavra de Deus é muito clara, que nossas obras vão ser julgadas diante de um tribunal de Cristo. Então é óbvio que nós sempre vamos estar em níveis diferentes, mas ao mesmo tempo que nós reconhecemos isso, entender que, à luz da Bíblia, não existe a unção para expulsar demônio, mas uma plenitude na vida do Espírito, daquilo que Deus nos chamou, Deus vai nos usar em qualquer situação, entre as quais também exercer essa autoridade. Tá bom. Foi completada a primeira rodada, né? Então vamos para a segunda, com a missionária Vandercy, da Igreja Apostólica Deus é Bom, fazendo a segunda inquirição dela. Acredito que é Mateus capítulo 12, nós vemos Jesus sendo confrontado. Jesus expulsa um demônio e em seguida os fariseus acusam Jesus de expulsar demônio por Beelzebu, e Jesus diz que ele fala que expulsa o demônio pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado, mas em seguida ele faz um comentário que ninguém pode entrar na casa do valente para saquear os seus bens sem antes amarrá-lo. E eu queria que o pastor respondesse nessa questão, que Jesus está se referindo à libertação de pessoas. E o que significa, o que vem a significar nesse contexto, é esse amarrar o valente. Amarrar o valente seria exatamente exercer uma autoridade que você tem, né? Jesus está falando sobre essa questão dessa autoridade. Então, ele foi questionado, né? Ele foi criticado em alguns momentos, e aquelas pessoas estavam tão cegas que não queriam ver o óbvio, que ele era o Filho de Deus. Então elas estavam tão cegas por uma crença, por uma rejeição, que elas não conseguiam ver. E Jesus dá essa lição espiritual. Agora, é óbvio, eu creio, né, que qualquer cristão que esteja dentro da chamada de Deus, aquilo para qual Deus nos chamou, por isso que eu digo, não é uma coisa além, é uma coisa dentro daquilo que Deus nos chamou. O grande problema é que nós estamos vivendo uma vida espiritual muito aquém. Então, essa para mim é a maior dificuldade. Porque por que nós não exercemos determinadas coisas, ou por que nós não temos não fazemos uso de determinada autoridade? Não fazemos, por exemplo, os discípulos, né, no capítulo 10 de Mateus, que a irmã mencionou, aliás, no capítulo 17, eles não conseguem expulsar, mas eles tinham recebido autoridade. Sim. Então, a grande questão isso é algo a mais nessa vida, nessa espiritualidade, né? Ou simplesmente nós estamos vivendo uma vida muito aquém daquilo que Deus quer ou exige de nós, minimamente, para sermos servos fiéis. Então, o que às vezes a gente vê como algo além, na verdade não é o além, é apenas aquilo que Deus nos chamou. Mas nós estamos vivendo numa vida espiritual tão aquém daquilo que Deus nos chamou, que nós olhamos pessoas que fazem isso e, olha, essa pessoa tem uma unção especial, eu quero ser igual a ela, quando na verdade a palavra diz, todos vocês têm. Se você é filho de Deus,
Se você foi nascido do Espírito, se o Espírito Santo veio fazer morada em você porque te convenceu do pecado, do juízo e da justiça e continua a convencer, se ele realizou essa obra, é óbvio que você tem também essa autoridade. Então eu entendo que o problema não é viver acima, e quando fazemos isso, não estamos vivendo acima. O problema é que estamos vivendo, a maioria das pessoas estão vivendo uma espiritualidade tão abaixo, tão aquém, não é? Que se espantam com aquilo que Jesus as ordenou que fizessem. E esse texto, para mim, ilustra a incredulidade de muitos e não conseguir ver de forma muito óbvia a ação de Deus naquilo que ele queria mostrar para aquelas pessoas, não é? Que também era um sinal que identificaria o Messias. O Messias também veio para realizar esses sinais, não é? E comprovar para as pessoas, de fato, quem ele era, né? O Filho. Ok, obrigado, pastor. Missionária Vandercy, seus comentários. Bem, esse texto aqui, conforme o pastor já falou, vem identificar mesmo a autoridade de Jesus, e ele fala aos fariseus, que eram os entendidos da religião, os entendidos da palavra, eles não estavam tendo um claro discernimento. E o que ocorre nos nossos dias, a falta do discernimento para enfrentar determinadas situações relacionadas a isso. E eu entendo que quando Jesus fala que ninguém pode entrar na casa do valente, ele está falando, neste terreno, nesta situação de ter um confronto, você só vai ter sucesso se você está devidamente capacitado e autorizado. Porque aí você pode saquear os seus bens. Quer dizer, o valente aqui representa o reino das trevas, Satanás e o reino das trevas, que detém, que oprime a vida das pessoas. Então, esse amarrar, que é aquilo que eu questiono, eu entendo que é exatamente o fato de você ter essa autoridade e estabelecer o reino aonde ele não chegou, na vida de quem não chegou, ou para aquelas pessoas que estão debaixo de uma influência, de uma opressão das trevas. Então, nós temos que fazer uso dessa autoridade de forma plena e consciente, para manifestar o poder do reino. Respondido? Tá bom. Então, vamos lá. Segunda pergunta do pastor Paulo. Como é que a irmã entende o texto de Mateus capítulo 7, 21, 23, quando Jesus ali menciona, não é nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele diz que muitos vão alegar exatamente isso, né? Que realizou sinais, profecias e expelimos demônios. Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Então, como é que a irmã entende esse texto, ou essas pessoas, como é que a irmã enxerga isso? Aquelas pessoas, Jesus disse, nunca vos conheci. Então, para todos os efeitos, aquelas pessoas não eram filhos de Deus, não é? E elas exerceram uma autoridade para todo mundo que viu, inclusive eles, pela expressão usada no texto, parece que eles enganaram-se até a si mesmos. Porque sim, eles chegam e dizem, espera aí, Senhor, mas porventura não fizemos isso? Eles alegaram, né, que aquilo tudo demonstrava sim, que eles estavam com Cristo. Então a minha pergunta para a irmã é essa, com base em Mateus 7, 21 a 23. Essas pessoas, elas eram, de fato, de Cristo não eram, o texto é muito claro, usaram essa autoridade, como não usaram essa autoridade, como é que a irmã vê Mateus 7, 21 a 23? Bem, eu vou usar o mesmo texto, aqui diz assim, o verso 23 diz, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia fala que haverá muitos falsos profetas, e a Bíblia também fala de maus obreiros, ou seja, eles estão no nosso meio. O apóstolo Paulo disse assim, acautelai-vos dos cães, que são os maus obreiros. Ele usa essa expressão porque a figura que representa um pastor vem a ser um cão, um cachorro, aqueles cachorros do pastoreio. Então ele usa essa figura
acautelai-vos. E Apocalipse mesmo, lá no verso 21, acho que é o segundo grupo que cai no lago de fogo e enxofre, e ficarão de fora os mentirosos e os cães. Acredito que são maus obreiros, porque a palavra de Deus, e ele diz assim, nunca vos conheci. Agora vamos partir do ponto de vista, o que é conhecer Deus, né? Você confia em quem você conhece. Você não confia em quem você não conhece. Quem você conhece é alguém que você divide o que? Intimidade. Por exemplo, a pessoa que você mais conhece é aquela que você dorme e acorda com ela todos os dias, correto? Você sabe a maneira como ela te olha e você pode discernir os sentimentos que correm dentro dela apenas de olhar. Então, nós estamos vendo um grupo de pessoas aí que se dizem homens e mulheres de Deus, mas realmente não conhecem a Deus. Tem vida de intimidade com Deus. Porque nós conhecemos aqueles com quem nós temos intimidade. E Oséias fala, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como alvo a sua vinda é certa. Então, como que eu posso dizer que eu conheço alguém se eu não tenho intimidade com eles? Então, eu acredito que quando Jesus for falar para essas pessoas, ele vai dizer isso. Você ficou firmado em leis de homens, em palavras frívolas, em ensinamentos que não correspondem à minha verdade ou ao meu caráter. Eu não te conheço. Você não me conhece. Você não tem os frutos dos filhos do reino. Por isso, eu vos digo, apartai-vos. Porque ele ainda diz assim, que praticais a iniquidade. O que vem a ser iniquidade? É a mesma coisa que pecado? Mas eu entendo que iniquidade é a consequência e a moradia até do pecado. Porque Davi disse, eu fui concebida em pecado e iniquidade me concebeu minha mãe. Algo que foi herdado. E eles nunca se arrependeram. Eu entendo dessa forma. Tá bom, muito obrigado, missionário. Pastor Paulo, seus comentários. Então, eu não entendi, por exemplo, quando a irmã menciona, no caso lá dos fariseus, a irmã mencionou bem claro que eles estavam com a cabeça tão cheia da Torá, da letra, que eles não conseguiam discernir as ações espirituais. Eles não conseguiam chegar a isso. Pelo menos foi o que eu entendi na primeira questão da irmã. Nesse texto, eles não estão discutindo nenhum texto da Torá, pelo contrário, eles agora aqui estão alegando que determinadas ações demonstram o quanto eles estão próximos de Deus e o quanto eles são usados por Deus para realizar a obra. Jesus disse, olha, mesmo vocês realizando tudo isso, né, porque lá no primeiro texto você mencionou, e eu concordo com você, os fariseus eles estavam tão apegados à letra que eles não conseguiram entender, ou não conseguiram discernir o espírito que vivificava tudo aquilo. Sim. Né? É o que Paulo critica sobre a questão da guarda da lei, da questão da circuncisão. Né? Agora, esse texto é curioso porque ele vai dizer, vai mostrar o que todo mundo tem por aí como provas de uma espiritualidade sadia. Né? Porque quando a irmã menciona, olha, a espiritualidade sadia não está baseada só no meu conjunto de conhecimento, do quanto eu tenho, né, a teologia na minha cabeça, tal, os conceitos, mas em determinadas práticas que eu passo a fazer uso a partir do momento que eu busco tudo isso. Mas essas práticas não são exatamente as práticas, algumas dessas práticas, profecias, expulsar demônios, né, fazer sinais ou milagres, não são exatamente essas práticas que as pessoas hoje têm demonstrado para dizer, olha, vem para cá porque a nossa igreja é uma igreja poderosa, a nossa igreja é uma igreja que tem uma unção a mais, que a nossa igreja é uma igreja que tem o que as outras não têm, ou que deveriam ter e não possuem. Não é exatamente isso. E é curioso, não dá nem para eu chamar eles de maus obreiros, porque Jesus é muito claro em dizer, nunca vos conheci. Jesus não disse, olha, eu conheci vocês durante um tempo, vocês andaram durante um tempo comigo, vocês foram fiéis e se tornaram infiéis, vocês em algum momento... Não, Jesus simplesmente vai dizer, olha, ele deixa bem claro que o que é de mais importante é aquele que faz a vontade do Pai, ou seja, aqueles caras não faziam a vontade do Pai, por mais que eles apresentassem essa espiritualidade
E hoje, principalmente hoje, as pessoas tanto anelam e dizem, olha, isso aqui é a prova de que eu sou usado por Deus. Então, eu acho que ao contrário do que a irmã mencionou, né, a ideia de eu conheço, ali é a ideia de quando Jesus disse, olha, nunca vos conheci, vocês nunca tiveram relação nenhuma comigo. Exato. Então não dá nem para eu chamar de mau obreiro, ele não é obreiro porque ele nunca serviu a Deus. Posso responder? Muito bem. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já com o terceiro e último bloco do Veja Só. Com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da audiência de todo mundo. Votou na enquete? Né? Vejamsó.com.br, você vai lá, vota na enquete para concorrer aos presentes. Hoje estamos recebendo aqui a missionária Vandercy dos Santos Teixeira Reis, da Igreja Apostólica Deus é Bom, que vai fazer a terceira pergunta. Então é a última pergunta da senhora. Depois tem 3 perguntas gravadas que a senhora e o pastor Paulo vão ter que responder, tá? Então vamos lá. Missionária Vandercy. Bem, gostaria que o pastor pontuasse e diferenciasse a palavra autoridade e poder. Porque em outras ocasiões, Jesus falou, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal e nada vos fará dano algum. Essa é uma palavra. E lá em Atos capítulo 1, verso 4, se eu não me engano, ele diz, antes de ele ascender ao céu, Jesus falou para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então são 2 coisas. Primeiro ele dá autoridade, depois ele diz, esperem até que do alto sejais revestido de poder. Então eu queria porque as 2 coisas estão implícitas nesta função. Então, eu gostaria que o pastor explanasse. Para mim, a questão de autoridade, né, autoridade e poder, óbvio, são duas faces daquilo que ele disponibilizou. Ele dá o poder, a palavra lá, se não me engano, mesma palavra no aqui, grego. De onde vem a nossa palavra dinamite, né, esse poder. Poder explosivo. Explosivo que eles usaram e a gente viu em Atos 2, tá? Mas que não vemos ser usado, vemos em Atos 2, aquela pregação de Pedro, aquilo maravilhoso que aconteceu no dia de Pentecostes, descida do Espírito, mas, por exemplo, uma das ordens de Jesus, né, quando fala de autoridade, quando ele mesmo disse que recebeu a autoridade, toda a autoridade tinha sido dada a ele, uma das coisas que Jesus falou foi a questão de missões, e a igreja demorou muito a fazer missões em outro grupo que não fosse os judeus, né? Então, o uso dessa autoridade, disso que tinha sido dado, foi muito lento para a compreensão deles. Atos 2, acontece algo maravilhoso, mas a continuação da igreja ela é um pouco lenta em compreender aquilo que ela deveria alcançar, se acomodaram com a questão dos judeus. Quando eu vejo essa questão da autoridade e poder da seguinte forma, o governo tem uma autoridade, o governo tem uma determinada autoridade que que lhe é dada, né, que o governo possui determinada autoridade, e o governo, como tem essa autoridade, pode exercer o seu poder. Né? Um dos braços para exercer o poder da autoridade, por exemplo, o poder militar, né? A polícia, a segurança e tal, enfim, isso é um poder usado pela autoridade maior que é o Estado. Na minha opinião, nós usufruímos dessas 2 coisas. Por quê? Porque eu só tenho uma autoridade porque Cristo autorizou. Sim. Eu não tenho autoridade de mim mesmo. Não emana de mim. Né? Eu não tenho autoridade de mim mesmo. Eu não venho no meu próprio nome. Sim. Então eu tenho uma autoridade porque alguém me conferiu essa autoridade. Né? Como o Estado confere a um policial autoridade para exercer poder. Ele exercer poder contra um marginal, ele exercer poder contra uma pessoa que gera um risco para a sociedade e, se necessário for usar até uma arma letal e tirar a vida dessa pessoa. Então, para mim, são 2 faces
né, no sentido espiritual, duas faces de coisas que estão relacionadas a isso que Cristo me deu. Ele me deu autoridade e aí, nessa autoridade, eu exerço o poder. Não é? No caso, em Atos 2 ali, em casos que nós vamos ver eles usando do poder, Atos 16, por exemplo, quando Paulo expulsa o demônio daquela jovem. Muito obrigado, pastor. Missionária, seus comentários. Bem, é como o pastor falou, é a outra face de uma mesma delegação, digamos assim, né? Não se pode exercer, se você vai exercer autoridade sem poder, é meio que nula. Sem dúvida nenhuma. Não há como se exercer uma autoridade no nome de Jesus sem manifestar o seu poder sobrenatural. Jesus delegou a autoridade ainda na terra. Ele disse: eu vos dou autoridade, ide e fazei o que tem que fazer no meu nome, tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E no Pentecoste veio a capacitação do alto, o poder vem do alto. A autoridade nos foi entregue ainda aqui na terra, porque ele teve que passar por um processo humano, e como humano, ele manifestou a presença do Pai, a vontade do Pai em realizar e manifestar mediante a vida dos homens. E ele passa a transferir essa mesma autoridade. Mas não há como se exercer essa autoridade de forma sobrenatural sem o poder. E às vezes as pessoas, assim, confundem o fato de eu ter autoridade para estar manipulando circunstâncias ou situações, quando na verdade a autoridade e o poder foi dado para a transformação de vidas, para a implantação do reino de Deus. E Paulo escreve: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, paz, amor no Espírito Santo. E ele também falou quanto à manifestação do poder no reino, ele diz: eu não vos preguei o evangelho mediante palavras persuasivas de homens, mas em manifestação de poder. Como foi o caso daquela situação em Éfeso, que ele vinha sendo perseguido por um espírito de adivinhação, e em dado momento ele repreende e manda que se cale. E isso lhe custou muito, mas ele manifestou ali tanto a autoridade quanto o poder. As duas coisas têm que andar juntas, mas é possível a gente encontrar pessoas que estão em posição de autoridade e vivem na autoridade, mas não lançam mão de usar o poder. Por isso que eu pedi esse esclarecimento, essa distinção. Tá bom, obrigado. Pastor Paulo, sua terceira pergunta. A irmã falou de manifestar esse poder, né, na sua última fala, autoridade e a questão da manifestação desse poder. Né? A irmã poderia pontuar o que é a manifestação desse poder? Como é que eu manifesto, de fato, não é, demonstro esse poder através da autoridade que me foi dada na minha espiritualidade? Como é que a irmã enxerga isso, entende isso, a manifestação dessa autoridade ou desse poder que vem através dessa autoridade? Porque lá no capítulo 7 de Mateus, que nós já falamos, 20, 21, 22, 23, eles demonstram algo que todo mundo ia dizer e ia falar: olha, isso é o poder de Deus. Assim como quando Jesus realizou sinais e maravilhas, disseram: o poder de Deus se manifestou entre nós. Então, como a irmã faria esse recorte? Como a irmã chegaria e falaria: olha, isso aqui é a demonstração do poder de Deus? Bem, conforme a própria palavra de Deus diz, quando ele diz: eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e também em Mateus 10, que ele diz: estou dando autoridade para expulsar os espíritos imundos, curai os enfermos, e dizer: é chegado o reino. Então, essa é uma das coisas, a libertação de pessoas que estão debaixo de um jugo satânico, a cura de enfermidades. Isso é manifestação de poder, assim como o uso do amor de Deus, da bondade de Deus, de olhar com misericórdia para as pessoas que estão perdidas e ir lá resgatando-as
para uma vida digna, porque a palavra de Deus fala que nesse capítulo 7, ele começa falando o texto, acautelai-vos realmente dos maus obreiros, porque pelos frutos vocês devem conhecer. Então há uma manifestação de fruto, e a manifestação do fruto é a manifestação do poder. Um dos frutos, quer dizer, a Bíblia fala do fruto do Espírito Santo, não dos frutos, é o amor. Então ele diz que isso nós seríamos conhecidos por isso, por essa manifestação. Então eu entendo dessas duas formas, de uma maneira que faça diferença muito grande entre aqueles que estão mergulhados em trevas, opressos debaixo de uma escravidão de Satanás, como aqueles que na sua ignorância estão afastados de Deus, achando que se encontram no caminho certo. A manifestação do poder é isso. Porque Paulo dizia, eu tenho por objetivo pregar a Cristo aonde ele não foi anunciado. Ele disse que essa era o alvo principal dele, de ver tantos quantos ele pudesse pregar o Evangelho. E essa pregação do Evangelho era acompanhada de sinais sobrenaturais, de cura, de libertações. Eu entendo desta forma. Muito obrigado. Bom, seus comentários, pastor. Então vamos lá. Eu já entendo da seguinte forma. Eu não vou poder discernir ou conhecer alguém que está exercendo o poder de Deus, né, através da autoridade, uma suposta autoridade dada a ele por Cristo, expulsando demônios, realizando sinais, fazendo milagres. Porque o próprio Jesus disse que obreiros que não criam iam fazer. Para mim, o ponto central do cristianismo é exatamente o amor ao próximo, é exatamente essa coisa de demonstrar não só coisas externas, as quais as pessoas vão olhar e vão admirar, mas viver uma vida de relacionamento com Deus que demonstra misericórdia, compaixão, amor, não é? É interessante isso. E quando a gente, por exemplo, João, Jesus chega e diz, olha, João não realizou nenhum sinal. João não fez um milagre, João não expulsou nenhum demônio, João não multiplicou pães, não fez nada. Mas João foi o maior profeta daqueles, o profeta que foi o único profeta, né, da nova aliança, mencionado no Novo Testamento, né, que o Antigo Testamento já previa a vinda dele. E ele vai lá e anuncia Jesus. Né? Jesus o elogia, dizendo que entre os nascidos de mulher nunca houve nenhum maior do que ele. Então, esse homem tão grandioso, servo de Deus, profeta de Deus, usado por Deus, aquele que preparou o caminho para que o Messias viesse, olha que grau de responsabilidade e olha que autoridade ele possuía. Não é? Esse mesmo homem não realizou nenhum milagre, nenhum sinal, ele não fez uma profecia, ele não... Então, eu acho que às vezes... nós buscamos, não é, tantos os sinais que nós perdemos a noção de que eu não adquiro a comunhão nos sinais, mas eu realizo os sinais debaixo da vontade de Deus, à medida que eu me aproximo dele, que eu tenho comunhão com ele, à medida que eu busco, não é, à medida que eu oro, à medida que eu uso de compaixão, porque, aliás, os dois textos, tanto Mateus, se não me engano, capítulo 17, como de Marcos 9, os dois textos, quando mencionam a questão de expelir e tal, com oração e jejuns, né, os textos mais antigos não trazem a palavra jejum. E muitos comentaristas dizem, olha, esse texto, esse jejum, é um acréscimo posterior, porque nos textos, né, tipo alexandrino, ocidental e tal, não tem, de fato, isso. Então, parece que já havia uma busca, né, dessa vida ascética, e aí alguns tradutores, alguns copistas vão lá e acrescentam a questão do jejum, porque era uma prática. Mas só o poder, só essas demonstrações, elas às vezes demonstram algo que de fato a pessoa não tem. Muito bem. Vamos lá. Agora é o seguinte, tem três perguntas gravadas, vocês vão ter 1 minuto e meio cada um para responder a mesma pergunta.
Começando, logicamente, com as damas, que é a missionária Vandercy. Solta a primeira pergunta. O poder não foi dado somente aos 12 discípulos? 1 minuto e meio para a senhora. O poder foi dado à igreja. O poder não foi dado a indivíduos. Crente você pode ser em qualquer lugar. Inclusive, Tiago fala, olha, crente até o diabo é. Então, todos creem em alguma coisa. Mas nem todo que crê tem autoridade. Mas aquele que tem o poder e a autoridade é aquele que está vivendo com uma vida de santidade ligada e submissa à liderança eclesiástica da igreja. Porque eu tomo como figura, a figura do sacerdote no 133, quando o salmista fala quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, ele diz, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça. Então, cabeça está se falando de autoridade. Aquele por onde desce o óleo, desce primeiro pela cabeça. Então, tem pessoas que, não se submetendo à sua liderança ou à ordem eclesiástica, a qual foi constituído, ele está fora desse parâmetro de uso de poder. Ele, na verdade, está debaixo de uma rebelião. Então, a autoridade ela não foi dada a indivíduos em particular, mas à igreja. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Agora é a vez do pastor Paulo. Eu entendo também que a autoridade, quem possui autoridade é a igreja, não é? Nós vemos isso, apesar de que nós, quando a gente estuda na história eclesiástica, a gente percebe que depois do ano 100, depois da morte do apóstolo João, a igreja vai entrar num período de trevas terríveis, né? Terríveis, um afastamento da direção de Deus e daquilo que Deus tinha para essa igreja, né? Então eu reconheço que, de fato, a igreja é essa autoridade da igreja. Mas reconheço também que a forma principal, Heber, de demonstrar as verdades ou a autoridade que aquelas pessoas possuíam, era a demonstração de sinais e maravilhas. Não que eu não sou sensacionista, eu acredito que Deus ele realiza, pode realizar e realiza, mas existia uma época em que eles chegavam e eles não tinham um Novo Testamento. Eles não têm um Novo Testamento para chegar como nós temos hoje. Sim. Então eles têm que demonstrar, olha, Jesus é o Messias e tal. Falava-se do Messias, mencionava as Escrituras, em alguns lugares onde eles não tinham como mencionar as Escrituras, porque aquelas pessoas não conheciam, eles simplesmente faziam sinais e maravilhas, e as pessoas disseram, olha, Deus está aqui, né? Como confundiram Paulo e Barnabé. Então é interessante isso. O fato dele usar o poder e ter poder, e esse poder ser dado para a igreja, não quer dizer que Deus usou esse poder da mesma forma uniforme em toda a história da igreja. Muito bem, vamos à segunda pergunta. Para expulsar os demônios, precisamos apenas usar o nome de Jesus, certo? 1 minuto e meio, missionário. Sim, ele diz, em meu nome. A autoridade e o poder estão baseados no nome dele por causa da obra que ele realizou, a redenção. Ele derramou um preço de sangue para a remissão dos homens, para tirá-los da escravidão e das trevas. A Bíblia fala que ele esteve, na sua morte, aos espíritos aprisionados. Ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. Então, é no nome dele, apenas no nome dele. Paulo passa um episódio, acredito que eram os filhos de Cefas, se o pastor puder confirmar, em que eles viram a manifestação do poder de Deus através dos apóstolos de Paulo, e eles tentaram copiá-los dizendo, olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu os expulsos. E o demônio virou para eles e disse, nós conhecemos Jesus e conhecemos Paulo, mas quem tu és? E a Bíblia diz que eles levaram uma surra. Quer dizer, é no nome de Jesus, mas você precisa estar credenciado por esse nome, ou seja, ser comprado pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, missionário. Pastor Paulo. Também, eu acho que essa é uma pergunta bem óbvia, né?
A Bíblia é muito clara sobre esse tema, né? É a autoridade em nome de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja foi formada pelas pessoas compradas e pelo preço do resgate pago a ele na cruz, pago ao Pai na cruz por ele. Então, é no nome de Jesus que se faz tudo, né? É no nome de Jesus que nós nos reunimos, como nós nos reunimos lá na nossa igreja ontem à noite para celebrar a ceia, é em torno do nome dele. É em nome de Jesus que as pessoas são batizadas, né? Ou seja, na autoridade dada por Jesus, para que elas sejam batizadas, é em nome de Jesus que se expulsa demônios. Então, o nome dele, para aqueles que têm ou possuem em si a autoridade, né? O nome dele é suficiente para demonstrar esse poder. Sim. Muito bem. Agora para a terceira pergunta. Se expulsar demônio é um dom, precisamos orar para receber esse dom? Bem, eu não creio que expulsar demônio seja um dom. A Bíblia diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de manifestação, mas o Espírito é o mesmo. Então, o que é expulsar demônio? No meu ponto de vista, é uma manifestação sobrenatural do poder de Deus e não um dom. Então, logo, eu não preciso buscar esse dom. Eu apenas preciso estar pleno da vontade de Deus, realizar a vontade de Deus, permanecer na palavra de Deus, porque é essa palavra que é o próprio Cristo vivo. Eu manifesto e posso realizar as suas obras, ou até mais, porque ele mesmo fala: se vocês estiverdes em minha mente, em vós pedireis o que quiserdes. E ele fala também que nós faríamos obras maiores da que ele fez. Mas qual é o precedente disso? É permanecer nele, é permanecer na sua palavra. Isso? Pastor Paulo? Eu também penso nisso, né? Na questão de que não pode ser um dom, porque se fosse um dom, aí negaríamos aquilo que foi afirmado com relação a algo dado à igreja, né? Porque se a igreja como um todo foi dado essa autoridade, então não poderia ser um dom, porque o dom só é exercido por alguns, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, ali orienta, né? E lá em Efésios capítulo 4, nós temos ali algumas questões sobre dons que são muito claras, muito evidentes. Não pode ser dom, o fulano tem um dom de expulsar demônios. Não pode ser dom, porque a Bíblia não aponta na lista de dons nenhum dom de exorcismo, né? Mas demonstra simplesmente que é a manifestação, né, da autoridade que Deus nos deu na pessoa de Jesus. Muito bem. Para fechar, eu tenho uma pergunta, vocês têm 1 minuto e meio para responder, e a gente vai estar estourando o tempo. Para expulsar demônios, missionária Vandercy, a senhora concorda com a prática de alguns grupos que fazem mapeamento espiritual? Sim, eu concordo. Concordo pelo fato de... aquilo que Jesus falou, nós não podemos entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo. O mapeamento permite que você veja os caminhos pelos quais aquela pessoa se envolveu com isso. E é uma forma de, digamos assim, levantamento e estudo para que possamos orar com melhor eficácia sobre a vida daquela pessoa, ou discernir se realmente é uma questão espiritual, ou se é uma questão psicológica, ou se é uma questão de embuste. Porque há muitas dessas questões. Então, o mapeamento nos permite ter um discernimento mais acurado e nos permite aplicar o aconselhamento ou a condução do aconselhamento para aquela pessoa. Se é um caso que a pessoa tenha que se aplicar mais no estudo da palavra ou ter um acompanhamento mais prolongado, ou se simplesmente é um fingimento ou uma manha. Manha? Porque existe isso. As pessoas que se colocam numa posição para chamar a atenção ou para estar em evidência ou até mesmo para fazer perder tempo. Tá bem. Pastor Paulo, isso... Então, o que talvez a expressão, né, eu usaria outra expressão. É óbvio que
existem algumas pessoas que dizem que são oprimidas por espírito, ou pensam ser oprimidas por espírito, que na verdade são oprimidas às vezes por questões psíquicas, né? Está na cabeça dela, não tem demônio, não tem... E eu acho que um acompanhamento, isso não em si a questão de dizer que toda doença psíquica é demônio, porque não é, não é. Eu acredito até que os demônios podem produzir doenças psíquicas na pessoa, mas não que toda doença psíquica seja de demônio. Então, eu acredito que pode ser um aconselhamento, uma orientação. Tem um livro muito interessante, infelizmente em português, eu nunca vi. Se você já viu algum livro sobre isso, você pode mencionar. Tem um livro de um pesquisador que foi um psiquiatra cristão, inclusive na década de 70 esteve no Brasil, na cidade de Curitiba, né, dando palestra. Kurt Koch, era conhecido como um dos grandes pesquisadores na área de demonologia e tudo isso. E o Dr. Koch, ele escreveu um livro, The Occult Bondage and Deliverance, Servidor Oculto e Libertação. Nesse livro ele mostra a diferença de doença psíquica para possessão demoníaca. E ele, como médico, tratava essas duas questões. Eu não acredito em que eu tenho que viver a minha vida ou buscar determinadas coisas me preocupando tanto com o demônio. Já vi pessoas oprimidas que, mesmo que eu não soubesse todos os caminhos que ela andou, né, uma oração pedindo a Deus que a libertasse e dirigisse a vida foi suficiente, sem que eu conhecesse todos os caminhos. Agradecendo a missionária Vandercy dos Santos Teixeira Reis, da Igreja Apostólica Deus é Bom, e pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel. Nosso tempo estourou, muito obrigado. Vocês continuam o debate usando os contatos que estão no vejamsó.com.br para falar com esses dois irmãos, tá bom? Vamos ver quem é que vai ganhar o presente da grade. Fernando Palhano, lá de Fortaleza, no Ceará, terra do pastor Paulo. Minha terra. Né? A gente volta no próximo Vejam Só. Deus abençoe a todos.